Depois da calmaria sempre chega a tempestade e nesse sábado nós temos o dia provavelmente mais cheio de 2024 até agora. Teremos outros dias bem mais cheios do que esse, com bem mais jogos do que esse daqui, principalmente no início da próxima temporada, mas até o momento esse é o sábado mais cheio do ano de 2024. E isso significa problema para muita gente que não sabe filtrar, muita gente que não tem metodologia validada, muita gente que não tem uma boa gestão, um bom controle emocional, vem para dias como esse e ali vira um ping-pong, vai batendo num canto da parede, vai para outro, daqui a pouco tá fazendo tudo, não tá fazendo nada, e a gente tem várias pegadinhas em dias como esse, e o nosso objetivo é tentar encontrá-las, evitá-las e encontrar algumas oportunidades também, tá? Espero conseguir te ajudar a fazer isso. Vamos começar na Alemanha, no jogo do Leverkusen contra o Darmstadt. O Leverkusen vacilou na última rodada e acabou empatando. Era uma coisa já, vamos dizer assim, esperada de acontecer, porque o Leverkusen não vai conseguir marcar gol o tempo todo nos últimos minutos de jogo. Tinha sido assim contra o Augsburg e acabou não conseguindo fazer isso contra a equipe do Borussia Mönchengladbach, que curiosamente é adversário do Bayern de Munique também nesse sábado. O Leverkusen enfrenta o Darmstadt, que vem num problema muito grande, não vence há 13 partidas. Enquanto isso, o time do Leverkusen não perde há 32 partidas. Me parece um bom adversário para espantar qualquer tipo de crise, mas a gente vai analisar mais a fundo essa partida. Falando no Gladbach, que enfrenta o Bayern de Munique, temos o Bayern de Munique no mesmo horário. O Gladbach conseguiu segurar o líder Leverkusen, agora fora de casa tenta segurar o Bayern de Munique, que vem de uma vitória não convincente contra a equipe do Augsburg, fora de casa. Me pareceu um jogo que o Bayern esteve muito mais perto de tomar o terceiro gol do que propriamente de vencer por 3-2, e também havia vencido o União Berlim por 1-0, num jogo onde o União Berlim se propôs a defender com muito afinco, e mesmo depois de tomar o primeiro gol não se expôs, então acabou sendo um jogo xoxo de 1-0. Um Bayern que também perdeu para o Bremen há 3 jogos atrás por 1-0 e continua na perseguição contra o Leverkusen. Em uma rodada como essa, onde o Leverkusen enfrenta um adversário mais acessível, que enfrenta uma dificuldade muito grande nessa primeira divisão, o Bayern de Munique tem obrigação também de vencer por aqui. Falando em necessidade de vitória, o Newcastle enfrenta o Luton Town no primeiro turno da Premier League. O Luton venceu a equipe do Newcastle por 1-0 e o Newcastle vem num momento bem melhor dessa vez. Conseguiu fazer um bom jogo contra o City, apesar de ter perdido. Eliminou o time do Fulham na FA Cup e venceu o Aston Villa na casa do Aston Villa depois de 17 partidas de invencibilidade. O Aston Villa caiu para o Newcastle e o Newcastle vem bem motivado para devolver essa derrota para o Luton Town. Porém, falando de motivação, o Luton meteu 4 gols no Brighton do De Zerbi e também vem muito motivado com 3 vitórias seguidas, não só, obviamente, na Premier League, mas também na FA Cup. Então, vai ser um adversário mais acessível para o Newcastle do que o Aston Villa, mas também é um adversário motivado. Quem pega um adversário complicado é o Fenerbahçe, que enfrenta o Antalyaspor, que só perdeu uma partida dentro de casa e tomou 9 gols. O Fenerbahçe já conseguiu se complicar recentemente contra o Samsunspor no empate 1-1 e vem fora de casa para tentar buscar mais uma vitória. Porém, não é um adversário tão agradável assim. Falaremos também sobre o Barcelona, que conseguiu vencer por 1-0, finalmente desencantando o Vitor Roque contra a equipe do Osasuna. O Barcelona com uma cotação bem mais alta, cheio de desfalques, enfrenta o Alavés. O Alavés que surpreendeu algumas equipes recentemente, venceu o Sevilha 3-2, perdeu para o Bilbao, venceu o Cádiz, venceu o Almeria, time que o Barcelona teve dificuldade para vencer, né? Time que o Girona não conseguiu vencer, que o Real Madrid teve dificuldade para vencer, o Alavés conseguiu vencer. Não dá ainda para confiar 100% no Barcelona, mas é sempre um time que apresenta pra gente um entretenimento, né? Pelo menos alguma oportunidade para trabalhar nos gols quando não tá tão bem assim defensivamente. No Campeonato Português, o líder Sporting enfrenta o Famalicão. Nesse momento, o Sporting continua a 1 ponto de diferença do Benfica e a 5 do Porto e precisa vencer a equipe do Famalicão se quiser continuar com essa distância. O último jogo do Sporting foi um passeio, venceu por 8-0 o Casa Pia, com um show dos atacantes que a gente elogia por aqui, principalmente o sueco Gyökeres. E vamos fechar falando sobre Girona e Real Sociedad. O Girona, que é a grande sensação na Espanha nessa temporada, o Leicester espanhol, que enfrenta um adversário muito, mas muito cascudo, que é a Real Sociedad. Todos os grandes clubes da Espanha se complicam quando enfrentam o Real Sociedad.
e para o Girona tende a não ser diferente. Vamos ver se o Girona consegue ultrapassar esse desafio. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado lotado de jogos, dia 3 de fevereiro. Vamos começar o nosso planejamento de trabalho no jogo do Leverkusen com o Darmstadt, 11h30 da manhã. Primeiro vamos falar sobre tabela. Eu não ligo tanto, vou ser sincero, para esse fundamento de tabela, porque o último colocado, como é o caso do Darmstadt, pode complicar a vida do líder e isso acontece com frequência. Mas isso aqui passa uma mensagem para a gente. O Darmstadt, ele tem dificuldade e está tendo dificuldade de se adaptar à primeira divisão, né? Dentro de casa, o time do Darmstadt venceu apenas uma partida e tomou 21 gols. Foi a equipe mais vazada da Alemanha, primeira divisão, dentro de casa. Nenhuma equipe sofreu mais gols do que a equipe do Darmstadt. Isso mostra que é uma equipe que em alguns momentos até busca uma recuperação, como a gente viu no último jogo em casa contra a equipe do Frankfurt, um 2-2, mas uma equipe que não consegue vencer. São 13 jogos sem vitória e isso dificulta muito a vida do Darmstadt, que parece caminhar a passos largos de volta para a segunda divisão. Não sei se isso de fato vai acontecer, gosto muito do Darmstadt, mas é uma equipe que está com muita dificuldade. Quem não está com nenhuma dificuldade é o Leverkusen, né? Apesar das sondagens e pelo visto até possível realidade de uma saída do Xabi Alonso para um grande clube, talvez o Liverpool, agora com a saída do Klopp, o Leverkusen empatou o último jogo contra o Gladbach, mas é super normal. O Leverkusen criou muito, poderia ter vencido aquele jogo até por mais do que 2 gols de diferença, mas uma hora a bola não vai entrar, né? Contra o Augsburg a bola entrou no último lance praticamente e uma hora não vai entrar, mas ainda assim é uma discrepância muito grande, é um time muito bom. Utilizando o nosso PDF de apoio, a primeira coisa que a gente vai elogiar no Leverkusen é a intensidade e a iniciativa. É uma equipe que consegue sair muito na frente do placar, diferente do Darmstadt. Outra situação é que o Leverkusen não falhou em marcar em nenhum jogo, já o time do Darmstadt em 40% dos jogos. E o Leverkusen tem uma boa defesa, diferente do Darmstadt, que sofre com muita frequência. O mesmo número de gols marcados pelo Leverkusen é o número de gols sofridos pelo Darmstadt, para a gente ter uma ideia. Inclusive, o Leverkusen fez um jogo a menos, só para ter uma ideia da diferença. Ainda assim, o Leverkusen não tem um primeiro tempo tão agradável. É um elogio que eu faço de uma equipe com muita iniciativa, mas o primeiro tempo do Leverkusen não é tão bom. O número de vitórias é maior, o número de derrotas é menor, o número de gols marcados é parecido, o número de gols sofridos é menor. Mas ainda não é um primeiro tempo de almanaque que você possa dizer, nossa, é muito superior. Não, não é. Mas o Leverkusen vem apresentando em seus jogos um grande controle e um grande domínio sobre seus adversários. E é muito provável que o Darmstadt ofereça um pouco mais a bola para o Leverkusen. Na verdade, não vai ter muita escolha, né? É muito provável que o Leverkusen controle esse jogo. Então, talvez aqui nessa questão de estatísticas, deixando ela um pouco de lado, o Leverkusen possa ter essa superioridade. No segundo tempo, o Leverkusen chega a quase 80% de vitória, pouquíssimas derrotas, o triplo de gols marcados que o adversário e 3 vezes, mais do que 3 vezes gols a menos do que a equipe do Darmstadt em relação a gols sofridos. Então aqui sim nós temos uma grande superioridade. O Leverkusen é um excelente time de escanteio, tá? E o Darmstadt sofre muito de cabeça, então a gente tem aqui um match no aplicativo de namoro. Deu match, fica de olho nisso. Mas o Leverkusen também costuma sofrer os seus gols de cabeça, tá? Outra curiosidade, se um time que não é favorito enfrentando uma equipe muito favorita, tem dificuldade de se defender, geralmente ele se compacta. E na compactação, ele tende a dificultar a vida do favorito a penetrar na área. Isso vai fazer com que o favorito opte talvez pela bola aérea, e é uma arma do Leverkusen, mas também pela finalização de fora da área. E o time do Darmstadt sofre muitos gols de fora da área. Darmstadt sofre muitos gols de fora da área. Nos momentos dos gols, nós temos o Darmstadt saindo na frente com muita frequência nos primeiros minutos. Já cansei de ver o Darmstadt abrindo o placar e depois cedendo a oportunidade para os adversários. É uma equipe que marca também mais vezes no primeiro tempo, no máximo ali no comecinho do segundo, e sofre mais no segundo tempo. O Leverkusen tem sofrido muitos gols nos primeiros minutos, vale tomar cuidado por aqui, e é uma equipe que também sofre com mais frequência no meio do primeiro tempo. Não acelera tanto nos últimos minutos, é uma situação aqui bem mais natural, tá? Não tem nenhuma discrepância muito grande. Se você é um trader assim como eu venho para buscar o controle do jogo do Leverkusen. Eu quero que o Leverkusen me apresente uma superioridade, um grande massacre. Se isso não acontecer, eu não vou estar no mercado, porque aí eu não vou ter o controle, né? O controle que a gente diz é o mercado estabilizado. Se o Leverkusen apresentar o que a gente espera, o mercado vai estabilizar, o peso do dinheiro vai estar presente ali, forçando essa cotação do Leverkusen a ficar
travada, a gente não vai ter aquela situação que a gente chama de aflição, que é quando o mercado se surpreende. Ele não vai se surpreender se o Leverkusen estiver jogando bem, e a gente vai poder trabalhar esse back favorito no primeiro tempo, que é o que eu busco, é a minha metodologia. Se você não sabe como funciona o mercado de trade, faz o meu curso aqui embaixo e aproveita também o bônus da Betfair, que é por tempo limitado para os usuários iniciantes que estão começando agora com o sistema de reembolso sem pegadinha, sem rollover, tá? É um bônus muito bom. O William sempre deixa anexado aqui pra gente para você conhecer sobre esse bônus. Se você é um Panther, com essa cotação do Leverkusen, eu não te indico a vitória dele. Por mais que o Leverkusen tenha uma tendência enorme de vencer o Darmstadt. O último jogo do Leverkusen ele também tinha uma cotação muito esmagada e ficou no 0-0. Então o Darmstadt pode ser bem sucedido na sua estratégia de defender, tá? Por isso, se existe a possibilidade do Darmstadt ser bem sucedido, você pode tentar pegar uma cotação mais alta. Ah, Theo, mas o jogo começou e o Leverkusen marcou um gol logo nos primeiros minutos. Paciência. O seu planejamento era esperar uma cotação mais alta para ter uma cotação de maior valor e essa cotação não chegou lá. Paciência, vamos embora para o próximo jogo que tem outras oportunidades. Nem todo jogo é para você, beleza? Em relação ao mercado de gols, se por acaso o Leverkusen conseguir sair na frente cedo, se ele conseguir abrir essa defesa, esse bloco compactado do Darmstadt cedo, aí pode ser interessante buscar mais gols, porque o Darmstadt tem a pior defesa dentro de casa na Alemanha e o Leverkusen pode empilhar gols por aqui, se assim o Darmstadt permitir. Também às 11h30 da manhã, temos Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, que costuma ser um jogo muito bom de se assistir. Nem sempre bom de se trabalhar, porque nós temos duas equipes que fornecem cotações de gols muito esmagadas. Mas entretenimento esse jogo costuma oferecer aos montes. Infelizmente, é um jogo no mesmo horário do Leverkusen, então a gente vai ter que manter uma atenção dividida, ok? Isso pode ser um perigo, tá? Falo por experiência própria. Mas costuma ser um jogo que entrega bastante. Nos últimos jogos entre eles, olha que curioso, o Bayern de Munique não foi o que mais venceu. O Gladbach venceu em 3 jogos. Tivemos um empate e o Bayern de Munique venceu em 1. E o Gladbach venceu na casa do Bayern de Munique uma vez, empatou mais uma vez, então não é uma equipe besta. Claro, não é um Gladbach defensivamente tão seguro. É uma equipe que sofre gol para quase todo mundo, mas é um Gladbach que costuma complicar a vida do Bayern nessa história recente. Os últimos jogos fora de casa segurou o Leverkusen, perdeu para o Frankfurt, perdeu para o Union Berlin e perdeu para o Dortmund. Contra o Dortmund abriu o placar, se eu não me engano chegou a fazer 2-0. Contra o Union Berlin tomou 3 gols, contra o Frankfurt tomou 2, contra o Dortmund tomou 4, então é uma equipe que também cede muita oportunidade. Dentro de casa, o Bayern de Munique vem de 2 jogos under, depois 2 jogos com 3 gols, mas vai enfrentar um adversário que costuma oferecer bastante. Com esse tipo de cotação, de 1,17, o nosso caminho vai ser muito parecido com o Leverkusen em Darmstadt. Mas vamos dar uma olhada como que o Gladbach pode complicar, se é que ele pode, a vida do Bayern, né? Como é que ele vem jogando. Primeiro, em questão de iniciativa, o Gladbach tem uma boa iniciativa, sai na frente em quase 50% dos jogos, só que o Bayern de Munique sai na frente em quase 100% dos jogos em casa. Então aqui nós temos uma discrepância. As duas equipes falham um pouco em marcar, enquanto o Gladbach chega a 2 gols por jogo de média, que é uma excelente média fora de casa, o Bayern vai para 3,4, que aí é difícil de pegar também, né? Mas como o Borussia Mönchengladbach sofre uma média gigantesca de gols sofridos, a média de gols geral das partidas do Gladbach é superior do que a média geral das partidas do Bayern, né? Acho que com a volta do Manuel Neuer fica um pouco mais difícil você empilhar gol no Bayern. Tudo bem que o Frankfurt conseguiu dar um cacete no Bayern por 5, acho que foi 5-1 ou 5-0, com o Neuer no gol, mas ainda assim o Neuer no gol é muito diferenciado, é bem diferente dos outros goleiros que o Bayern teve recentemente para substituir o Neuer naquele período de perna quebrada, né? No primeiro tempo o Bayern de Munique tem mais vitórias, não tem derrotas, marcou quase a mesma quantidade de gols, mas sofreu bem menos. Então aqui nós temos uma superioridade do Bayern, mas com asterisco. Por quê? O número de gols marcados é igual. Mesmo a defesa do Gladbach sendo bem ruim, o número de gols marcados é igual. Isso mostra um time mais kamikaze do Gladbach. No segundo tempo, o Bayern mantém os 60% de vitória, continua com uma derrota muito baixa, praticamente duplica o número de gols marcados, é muito gol, e aumenta um pouquinho o número de gols sofridos. Porém, o Gladbach cai na sua parte ofensiva e continua sofrendo muito gol no defensivo. E aqui no segundo tempo, sim, a gente tem uma superioridade muito grande do Bayern. As duas equipes são muito boas na bola aérea, mas somente uma é ruim na defesa, que é o Gladbach. Então, se você quiser ficar de olho nas bolas aéreas dos dois times, é interessante.
interessante, mas principalmente na do Bayern de Munique pode ser bem interessante. O Bayern de Munique tem sim que se cuidar em relação a gols de cabeça, escanteios, mas defensivamente falando o Gladbach tem mais dificuldade. E de novo, finalização de fora da área, temos aqui uma possibilidade do Gladbach jogar compactado para o contra-ataque e um Bayern de Munique com mais dificuldade de entrar na área, deve utilizar a bola aérea e também a finalização de fora, e aí nós temos um Bayern marcando muito de fora da área e um time do Gladbach também sofrendo muito de fora da área. O Bayern de Munique acelera muito nos últimos minutos de jogo e tem sofrido também nos últimos minutos, principalmente no meio do segundo tempo. Já a equipe do Gladbach marca um pouquinho nos primeiros minutos, no fim do primeiro tempo, início do segundo e no final do segundo tempo, nas extremidades, como a gente fala, né? Já o time do Gladbach tem sofrido mais gols nas extremidades, no início do primeiro tempo, final do primeiro, início do segundo e final do segundo tempo, e tem marcado bastante nos finaizinhos aqui do primeiro tempo e também no final do segundo. Se você é um trader, mesma coisa do Leverkusen, não preciso repetir. Eu venho para trabalhar dessa maneira. Estabilização do preço, controle do Bayern. O Bayern não pode estar permitindo ao Gladbach os contra-ataques. Não pode. Então precisa estar recuperando a segunda bola. Desde que a gente encontre esse massacre, dá para trabalhar a favor do Bayern sem problema nenhum. Diferente disso, não vou estar lá. Se você é um Panther, mesma coisa em relação ao Leverkusen. Nosso objetivo aqui é buscar uma cotação mais alta. Dá para buscar essa cotação mais alta utilizando handicaps asiáticos, dando desvantagens para o Bayern? Dá. Mas os últimos jogos do Bayern contra o Gladbach não têm sido muito bom. Por quê? O Gladbach venceu o Bayern de Munique por 5-0. Venceu o Bayern de Munique por 2-1. Tivemos um empate 1-1. Mais uma vitória do Gladbach por 3-2 e apenas uma vitória do Bayern por 2-1, que nem cumpriu o handicap. Então, sinceramente, não aconselho. Se for para trabalhar a favor do Bayern por aqui, que seja esperando uma possibilidade de uma cotação mais alta do Bayern. Quem sabe o Bayern sai atrás do placar, você possa buscar uma virada. Ou, quem sabe, o Bayern de Munique demore a marcar o primeiro gol, você tente pegar esse gol no final do jogo. Pode ser mais interessante. De novo, o Bayern de Munique marcou antes dos 10 minutos de jogo. O que eu faço? Nada. Passa para o próximo jogo. E já era, tá? Todo jogo tem oportunidade para alguma metodologia, mas talvez para a sua metodologia não vai ser aquele jogo, tá bom? E não precisa ficar chateado, passa para o próximo e assim a gente vai. Sobre o mercado de gols. Esse é um jogo que costuma entregar muito. Eu não duvido que a gente possa ter aqui um ambas marcam, apesar do mercado duvidar. E o 2,5 aqui geralmente costuma ser muito frequente, mas não com essa cotação. Eu olharia com carinho para esse ambas marcam, tá? Porque é uma das melhores cotações, porque o mercado não acredita no Gladbach. E também olharia para o mercado de gols, desde que o jogo estivesse desempatado, com uma cotação, né? Com uma odd bem mais alta. Ao meio-dia na Premier League, o Newcastle enfrenta o Luton Town. O Newcastle vem de grande vitória para cima do Aston Villa e de uma aproximação na parte de cima da tabela. Essa aproximação ela foi dificultada um pouquinho porque o United venceu seu jogo, mas em contrapartida o West Ham empatou, o próprio Aston Villa não venceu porque perdeu para o Newcastle e isso deu a possibilidade do Newcastle pensar, talvez, em tentar essa aproximação com a parte de cima da tabela. E é muito importante que o Newcastle tente essa vitória contra o Luton, primeiro para continuar no embalo, né? O Newcastle vem de uma classificação contra o Fulham na FA Cup, passou para a quinta fase da FA Cup e vem de uma vitória contra o Aston Villa, tirando uma invencibilidade incrível do Aston Villa do Unai Emery de 17 jogos, lá na casa do Villa. Não é fácil de acontecer. Mesmo assim, se a gente puxar um pouquinho mais o histórico, essa derrota para o City não foi uma derrota onde o Newcastle jogou mal. Pelo contrário, foi o City que jogou muito bem, talvez com uma menção honrosa para o De Bruyne, que fez um gol e deu uma assistência no final e resolveu o jogo, né? De Bruyne realmente é muito bom jogador e o Newcastle não pôde fazer nada, mas foi um bom jogo do Newcastle. Então, seria muito bom vencer o Luton para continuar uma aproximação com o bloco de cima da tabela. O Luton Town, quando sai da sua casa, né, como visitante, é uma equipe que perde muito. Mas dentro de casa é uma equipe chata, que complicou a vida do Arsenal. O Arsenal teve que fazer um gol no final, que complicou a vida do Liverpool, que complicou a vida de outras equipes maiores, mas que conseguiu vencer o Newcastle. Pegou o Newcastle ali naquela fase ruim e conseguiu a vitória. E agora é uma boa oportunidade para o Newcastle talvez se vingar. Mas, como eu falei lá no início, o Luton também está num excelente momento. São 5 jogos de invencibilidade, contando a FA Cup e também a Premier League, e são 3 vitórias seguidas. Inclusive uma goleada para cima do De Zerbi, né? Pro time do Brighton, do De Zerbi, o que não é pouca coisa. Né? Utilizando o PDF de apoio, nós temos muita iniciativa do Newcastle em casa, muitas vitórias também, né? Não falhou em marcar nenhum jogo e ficou
mais do que 50% dos jogos sem sofrer gol. O Luton sofre gol em todos os jogos e falhou em marcar em 30%. Newcastle é bem melhor ofensivamente e bem melhor defensivamente, além de ter mais iniciativa. O primeiro tempo do Newcastle tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e quase a mesma quantidade de gols sofridos. Isso significa que existe uma superioridade, mas a gente tem que comentar que o Luton não sofre tantos gols. E no segundo tempo, o Newcastle aumenta o número de vitórias, aumenta o número de gols marcados, aumenta um pouquinho também o número de derrotas e continua tendo uma boa superioridade. O Luton chega a 60% de derrota, triplica, mais que triplica o número de gols sofridos, mas aumenta um pouquinho o número de gols marcados. É um Luton mais perigoso, mas também mais vazado no segundo tempo. É uma superioridade, sim, do Newcastle por aqui. O Luton, com essa confiança toda, tem o seu cobertor curto na bola aérea. Assim como é um time que marca muito de cabeça e escanteio, é uma equipe que sofre muito nesse fundamento. Então o Newcastle pode tentar utilizar. Apesar de não ter feito tantos gols assim de bola aérea, o Newcastle utilizou, por exemplo, a bola aérea para poder punir o Aston Villa. Então pode sim ser um caminho. Nos momentos dos gols, nós temos o time do Luton Town acelerando nos últimos minutos. Olha que curiosidade, 73% dos gols marcados pelo Luton fora de casa foram a partir dos 71 minutos. Curioso, né? É uma equipe que sofre pouco nos primeiros minutos e sofre mais no segundo tempo. O time do Newcastle não tem assim uma agressividade tão grande nos primeiros nem nos últimos minutos. É mais aqui no meio do segundo tempo e no meio do primeiro, no meio do segundo e no final do segundo tempo, aqui sim, costuma sofrer com maior frequência, tá? Muito cuidado, então, nos últimos minutos de jogo, porque nós temos o Newcastle que sofre com frequência contra um Luton Town que marca com frequência. Pessoal que gosta de trabalhar metodologias com nome de parente, né? Papai, mamãe, vovô, titia, cuidado com esse tipo de favorito que costuma sofrer gol no final. Se você é um trader por aqui, tudo indica, todos os rios caminham em direção ao mar, de que teremos um Newcastle com a faca nos dentes, com muita vontade de vingar aquela derrota, tentando neutralizar e controlar o jogo contra o Luton. Isso é a expectativa. Se isso acontecer, estarei lá. Mesma forma de trabalho do Bayern e do Leverkusen, desde que a gente tenha de fato muito controle. Porém, com o Luton Town motivado num bom momento, com 5 jogos sem derrota e 3 vitórias seguidas, existe a possibilidade de um Luton buscar o contra-ataque. E se o Newcastle não neutralizar esses contra-ataques, não vai valer a pena assumir esse risco. Ok? Se você é um Panther por aqui, repito o que eu falei. Se for para trabalhar a favor do Newcastle, toma muito cuidado na hora de fazer a sua precificação, porque é preciso considerar a bola aérea do Luton e também é preciso considerar os contra-ataques que o Luton vem causando nos seus adversários, tá? Newcastle precisa dessa neutralização. A 1,40 eu não te indico vitória seca do Newcastle. E eu gostaria, já que a gente tem aqui um Luton que toma poucos gols no primeiro tempo, eu gostaria de esperar o segundo tempo. Quem sabe o Newcastle não chega no segundo tempo empatando, com uma cotação ali de 1,60, vai subindo um pouquinho, daqui a pouco ela está 1,80, pode ser interessante pensar numa vitória do Newcastle. Se o Newcastle estiver na frente do placar, como o Luton está numa excelente fase, o Luton vai querer buscar recuperação. E aí o Newcastle vai ter oportunidade de contra-atacar. E aí eu gostaria de pensar no mercado de gols. Então eu gosto de pensar no 2,5 com o Newcastle na frente do placar. E uma cotação também um pouquinho mais alta, tá bom? Não acho que o Newcastle tenha time para se complicar, mesmo com a boa fase do Luton. Mas, com essa cotação de 1,40 eu acho muito arriscado, tá? Então toma um pouco de cuidado. Não vai ser raro de acontecer você ver um Newcastle vencendo o Aston Villa e perdendo para o Luton. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas futebol é assim. No longo prazo as coisas se ajustam, mas no curto prazo, se você só olhar para o curto prazo, você vai ver um time vencendo as equipes da liderança e depois entregando ponto para as equipes de baixo, né? Então verifica no ao vivo também se não houve ali nenhum relaxamento do Newcastle, nenhum salto alto, principalmente agora, enfrentando uma equipe mais acessível, mas tendo vindo de uma vitória contra uma equipe muito forte, que é o Aston Villa. Tá? Para mim é favorito o Newcastle, mas eu vou pisar em ovos aqui e só vou me posicionar se a leitura estiver muito boa. 1h da tarde na Turquia, Fenerbahçe e Antalyaspor, e você já sabe o que eu vou falar por aqui. O Fenerbahçe ele pode se complicar. Agora a gente vai entender juntos o porquê que isso pode acontecer. Não é certeza, mas é uma possibilidade. Eu não tenho bola de cristal, nem quero ter, tá? É só uma possibilidade. Primeiro, a posição na tabela, que eu não levo tanto em consideração não, tá? Nós temos o Antalyaspor,
que é o sexto colocado. Não é uma distância tão gigantesca assim do Fener, o nosso líder por aqui. Mas, como mandante, somente uma derrota dentro de casa para a equipe do Antalyaspor. Isso faz com que seja uma equipe já difícil de ser batida. O Fenerbahçe, como visitante, não perdeu nenhuma. Isso também faz com que o Fenerbahçe seja difícil de ser batido. Não é qualquer equipe que consegue segurar o Fenerbahçe fora de casa. Somente uma equipe empatou com o Fenerbahçe fora. Foram 10 vitórias. É uma equipe muito forte. Mas, do outro lado agora, tem um mandante também muito forte. Nos últimos jogos do Antalyaspor dentro de casa, 3 vitórias, 3 empates. Não é uma equipe que costuma golear os seus adversários quando vence. Pelo contrário, venceu todas aqui por um gol de diferença, inclusive sofrendo gol em algumas. Mas também não é uma equipe que sofre tantos gols. Tá bom? O Antalyaspor vem de 7 jogos sem derrotas e o time do Fenerbahçe não perde há 12 partidas, ok? Utilizando o nosso PDF de apoio, o primeiro elogio à equipe do Antalyaspor é o número de gols sofridos. É uma equipe que é pouco vazada, em quase 45% dos jogos não sofre gols, uma média de menos do que um gol por jogo. Porém, não é uma equipe com muita iniciativa, não é uma equipe que marca tantos gols, não é uma equipe que consegue sair tanto na frente do placar. Diferente do Fenerbahçe, que saiu na frente fora de casa em quase 100% dos jogos. É absurdo, né? É muito forte o Fenerbahçe fora. Tem uma média de 2,2 gols marcados e tem uma média de gols sofridos ainda melhor do que a equipe do Antalyaspor. Então, o elogio do Antalyaspor vai muito mais para sua parte defensiva. No primeiro tempo, o Fenerbahçe tem mais vitórias, um pouco menos de derrotas, mais gols marcados e um pouco menos de gols sofridos. Mas se você olhar com mais atenção, você vai ver que não é um super primeiro tempo. O número de vitórias a mais não é tão a mais, o número de derrotas a menos não é tão a menos, o número de gols sofridos a menos também não é tão a menos e o número de gols marcados a mais também é próximo, tá? Então é um primeiro tempo mais nebuloso. E no segundo tempo nós temos o número de vitórias mais discrepante, o número de derrotas parecido, o número de gols marcados mais discrepante e o número de gols sofridos parecido. Vai, de novo, quando parece que vai acontecer uma superioridade muito grande, o time do Antalyaspor consegue puxar um pouco para deixar as coisas um pouco niveladas, tá? Mas é um segundo tempo mais superior do Fenerbahçe do que no primeiro tempo em relação ao Antalyaspor. O time do Antalyaspor é um time de cobertor curto, marca bastante de cabeça, mas também sofre bastante de cabeça. E é uma equipe muito boa em gols de fora da área. Anote isso daí, tá? O time do Fenerbahçe é uma equipe que sofre muito de fora da área, mas não sofre tantos gols de cabeça. Então a finalização de fora da área pode sim ser uma arma da equipe do Antalyaspor. O Fenerbahçe não marca tanto de cabeça, mas é o suficiente para poder complicar a vida do Antalyaspor. E é uma equipe que também marca muito de fora da área. Então finalizações de fora da área podem ser aí o tempero desse jogo. O time do Antalyaspor não é um time goleador, então eu não sei se a gente pode levar em consideração essas porcentagens tão altas aqui. A média de gols marcados do Antalyaspor é quase um gol por jogo, mas os primeiros minutos e o meio ali, o finalzinho do primeiro tempo, início do segundo, o Antalyaspor costuma se destacar. O Fenerbahçe se destaca nos gols marcados no início, no meio e no final do jogo. E a gente vai desconsiderar os gols sofridos porque são poucos, foram 5 apenas. E como está dividido ali em os bloquinhos certinhos ali de 10 em 10 minutos praticamente, fica parecendo que é muitos gols, mas não são tantos gols assim, tá? Se você é um trader por aqui, essa cotação de 1,55 do Fenerbahçe pode ser uma cotação que vai te oferecer uma oportunidade para estar a favor, assim como a cotação de próximo de 6 do Antalyaspor não é uma cotação que te assusta para trabalhar contra. Porém, ultimamente, os jogos do Fenerbahçe não têm sido tão fáceis de trabalhar a favor dele, porque é uma equipe que cede oportunidade. É uma equipe bem mais agressiva do que o Galatasaray, na minha humilde opinião, mas também é uma equipe muito mais permissiva. Para quem se lembra da última partida do Fenerbahçe fora de casa, essa vitória por 1-0, cadê? Aqui, ó, contra o Gaziantep. Eu não me lembro muito bem do Başakşehir. Eu acredito que foi uma vitória difícil também, mas eu acho que o Başakşehir ficou com um homem a menos. Deixa eu relembrar aqui. Exatamente. O Başakşehir ficou com 2 homens a menos. Mas no jogo contra o Gaziantep, que foi um pouco antes da Copa da Turquia, foi uma partida muito complicada para o Fenerbahçe. O Fenerbahçe só foi marcar o seu gol no segundo tempo, lá para os 81 minutos. Teve um pênalti perdido aqui aos 50, mas foi um primeiro tempo de muita trocação. E quando a gente quer trabalhar a favor de uma equipe favorita ou contra a nossa, entre aspas, zebra, a gente precisa de uma superioridade muito grande e não de um jogo de trocação. Então, se esse jogo aqui for um jogo de trocação no ao vivo, eu vou perceber isso e vou ficar de fora. Se você é um punter, é provável que o Fenerbahçe consiga mais uma vitória? Sim, o Fenerbahçe venceu
10 das 11 partidas que disputou. Mas o Antalyaspor é uma equipe que só perdeu uma partida em casa. Então existe a possibilidade do Fenerbahçe ter dificuldade aqui para poder encontrar o seu primeiro gol, ou quem sabe até para vencer o jogo. Então eu te aconselho não olhar para o mercado de handicaps, porque o Antalyaspor não costuma sofrer tantos gols. Isso aqui é o que vem acontecendo, tá? Não estou dizendo que é o que vai acontecer. O Antalyaspor não vem sofrendo tantos gols, é o principal destaque da equipe. Não adianta hoje ele tomar 10-0 do Fenerbahçe e a gente ficar se martirizando. Nossa, era um jogo claro de goleada do favor. Não me parece ser um jogo onde o Fenerbahçe vai ter tanta facilidade para encontrar o seu primeiro gol. Então, se existe essa possibilidade do Fenerbahçe demorar um pouco mais para marcar o seu gol, a gente pode pegar essa odd mais alta. Agora, eu só te aconselho pegar essa cotação do Fenerbahçe com uma cotação mais alta se de fato o Fenerbahçe estiver buscando a vitória sem permitir o contra-ataque. Porque um jogo de trocação é um jogo incontrolável. É um jogo que a gente não sabe para que lado vai cair. Quando é só o Fenerbahçe atacando, a chance do Fenerbahçe marcar um gol no finalzinho ali, igual ele fez contra o Gaziantep, massacre nos últimos minutos, a gente imaginava que se houvesse um gol na partida seria do Fener. Agora, se a partir dos 60, 65 o jogo está empatado e o jogo está lá e cá, por mais qualidade técnica que o time do Fenerbahçe possa ter, ele está também pedindo ali para correr risco, tá bom? Então, se for para trabalhar nesses casos, é melhor evitar trabalhar a favor do Fener e olhar para o mercado de gols, né? Seria mais saudável da nossa parte. Falando em mercado de gols, em um jogo truncado como esse, onde a defesa do Antalyaspor chama bastante atenção, eu só olharia para o over 1,5 se e somente se o Fenerbahçe estivesse na frente do placar, tendo marcado o seu gol cedo, de preferência no primeiro tempo ou no máximo no início do segundo, para que o time do Antalyaspor, que é sim competente defensivamente, tenha que se expor, abrir o bloco. E aí a gente pode ter contra-ataques do Fenerbahçe por aqui. Olho nas finalizações de fora da área, dos dois lados. Saindo da Turquia, vamos para a Espanha. 2h30 da tarde, falar sobre Barcelona e Alavés. O Barcelona do Xavi, que já anunciou saída. Fizemos uma indagação na última análise que a gente fez do Barcelona contra o Osasuna sobre como os jogadores iriam se comportar sabendo que o seu treinador vai os deixar no final da temporada. E o jogo do Barcelona contra o Osasuna, ele foi uma resposta, né? Um Barcelona ainda com muita dificuldade. E eu acho que isso tende a continuar. Eu acho que isso é uma tendência até o final do trabalho do Xavi, até porque o Xavi ainda tem muitos desfalques. O Vitor Roque foi uma grata surpresa, mas o Xavi já deu várias entrevistas dizendo que o Vitor Roque é um jogador que ainda está sendo preparado fisicamente para as condições de jogo na Europa, né? E o Vitor Roque mesmo já deu algumas declarações dizendo que é um jogo muito mais acelerado, muito mais rápido, e o Barcelona ainda tem a intenção de preparar um pouco mais esse jogador. Então eu acho difícil que o Vitor Roque seja titular assim 90 minutos todos os jogos, só porque ele fez um gol. E foi um excelente gol que deu de fato a vitória para o Barcelona. Mas apesar da vitória, ainda é um Barcelona que ficou nítido, que é um time que não passa segurança, é preciso muita inocência para acreditar que o resultado que o Barcelona teve ou vai tendo, talvez nas suas vitórias recentes, é o suficiente para que a gente confie no Barcelona daqui para frente. Não é um Barcelona confiável, né? E vai enfrentar um Alavés que nesses últimos jogos tem surpreendido alguns adversários, né? Em 6 partidas o Alavés perdeu apenas para o Bilbao, e perder para o Bilbao, um time do País Basco que é extremamente difícil, não é demérito. Inclusive o Barcelona foi eliminado na Copa do Rei pelo próprio Bilbao. O Alavés venceu o Betis. Não é fácil vencer o Betis. Venceu o Sevilha na sua casa, né, na casa do Sevilha, também não é fácil. Venceu o Cádiz e venceu o Almeria. Time que, como eu falei na abertura, que o Barcelona teve dificuldade para vencer, né? O Barcelona vem de uma vitória contra o Osasuna, um cacete sofrido contra o Villarreal. Foi até um jogo mais pirotécnico do que uma porrada do Villarreal, né? O Barcelona acabou tomando esses gols nos últimos minutos. O empate, depois, uma derrota na prorrogação para o Bilbao. E uma vitória contra o Betis por 4-2, num jogo onde o resultado não conta como foi a história do jogo, né? Um Betis que sofreu um gol ali no finalzinho, depois se abriu, acabou tomando mais um, mas foi um time que quase complicou a vida do Barcelona. A gente sabe a fase que o Barcelona está passando. Utilizando o PDF de apoio, primeira situação de risco por aqui. O Barcelona não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, não é. E o time do Alavés sai na frente na mesma quantidade que o Barça. Isso mostra que a iniciativa está nivelada. E existe a possibilidade, sim, do Barça sofrer gol por aqui. O Barcelona falha menos em marcar, mas sofre com mais frequência em relação à equipe do Alavés. O Alavés não é uma equipe tão goleadora como o Barça, por exemplo, né? Que
tem uma média de quase 2 gols por jogo, mas tem uma média menor de gols sofridos. No primeiro tempo não existe superioridade em nenhuma das duas equipes, né? O número de vitórias do Barcelona e do Alavés é igual, o número de derrotas do Barcelona é maior, o número de gols sofridos do Barcelona é maior, então muita cautela aqui para trabalhar a favor do Barcelona no primeiro tempo. No segundo tempo, o Barcelona vem crescendo em quase todos os jogos, aumenta o número de vitórias, aliás, aumenta não, né? Praticamente triplica, mais que triplica o número de vitórias, chega a nenhuma derrota, 0 número de derrota, aumenta o número de gols marcados e reduz o número de gols sofridos. O time do Alavés até melhora um pouquinho o número de vitórias, mas mantém as derrotas altas, mantém o número de gols marcados baixo e melhora um pouquinho o número de gols sofridos, mas cai na parte ofensiva, como eu falei. Então é uma superioridade do Barcelona, mas é ainda assim um time controlado defensivamente do Alavés. No quesito de bola aérea, o Barcelona tem marcado de cabeça com alguma frequência, mas o Alavés não sofre tanto nesse fundamento. Já sofreu algumas, mas não tanto. De novo, o destaque fica aqui para os gols de fora da área, né? O time do Alavés sofreu com alguma frequência, o Barcelona também sofreu com alguma frequência nesse fundamento. Nos momentos dos gols, o time do Alavés vem sofrendo com muita frequência nos últimos minutos de jogo e o Barcelona marca com muita frequência nesses minutos. Se a gente pegar os últimos jogos do Barcelona fora de casa, vamos pegar aqui um exemplo do jogo contra o Betis, que foi 4-2, o Barcelona marcou aos 90 e aos 92 minutos. Também vamos pegar um exemplo aqui do jogo contra o Las Palmas, também fora de casa. O Barcelona virou o jogo com um gol aos 93 minutos de pênalti, batido pelo Gundogan. Então é uma equipe que acelera bastante nos últimos minutos. No jogo do Alavés, a gente pega a última derrota do Alavés em casa, por exemplo, foi para o Real Madrid. O Real Madrid marcou um gol aos 92 minutos com o Lucas Vázquez de escanteio, ou seja, o Alavés sofrendo gol nos últimos minutos. Contra o Granada, numa vitória de 3-1, o Alavés sofreu um gol aos 86 e assim sucessivamente, né? Não é sempre, mas é uma tendência maior. Uma equipe talvez que demonstre um pouco de desconcentração, quem sabe um pouco de dificuldade de manter ali uma vantagem ou até mesmo um empate. Uma equipe que também sofre com muita frequência no finalzinho do primeiro tempo e que marca com alguma frequência no meio do jogo. O time do Barcelona sofre com mais frequência até o minuto 60, né? E talvez em gols marcados, final do primeiro tempo ali, início do segundo, mas a maior destaque fica para os minutos finais. Se você é um trader por aqui, podemos encontrar um Barcelona talvez um pouco mais motivado depois da vitória contra o Osasuna? Podemos, mas não é uma equipe para a gente criar tanta expectativa, tá? Eu te aconselho trabalhar o Barcelona daqui até a saída do Xavi somente ao vivo. Não faça nada pré-jogo, nada em peso de camisa, nada em expectativa. Espera o jogo te mostrar e trabalhe. É o que eu pretendo fazer no trade. Tá? Quero trabalhar as minhas correções de preço ou contra o Alavés ou a favor do Barça com um viés de leitura de jogo somente, tá bom? Não confio aqui em estatísticas do Barcelona e não confio em peso de camisa, porque o Barcelona não vem tendo esse peso recentemente. Se você é um Panther, é uma cotação muito atrativa. Uma cotação atrativa talvez para uma dupla chance, uma cotação atrativa para um empate anula, uma cotação atrativa para uma vitória seca. Mas não se esqueça que é um Barcelona que vem cedendo a oportunidade para os seus adversários, tá? Então, na hora de precificar isso, cuidado, tá bom? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Barcelona venceu fora de casa uma vez por 1-0 e da outra vez empatou 1-1. Então não me parece, pelo menos tem sido assim na história recente, vitórias do Barcelona com tanta facilidade. Tá? Se for trabalhar a favor do Barcelona, é por sua conta. Eu, sinceramente, se fosse trabalhar alguma coisa por aqui, olharia no máximo para o over 1,5, com o jogo desempatado nos minutos finais, onde o Alavés cede muita oportunidade, o Barcelona acelera muito. Pode ser interessante buscar esse over 1,5 como over limite nos últimos minutos de jogo. Agora, a vitória do Barça, sinceramente, Theo, não me abraçaria. Bom, para o nosso vídeo não ficar uma série de Game of Thrones, eu vou trazer agora os jogos complementares, os jogos extras, e vou comentar também sobre alguns outros jogos de uma maneira um pouco mais acelerada. Tá? Primeiro, em relação às prováveis vitórias do favorito. Isso não quer dizer que são equipes que vão vencer com toda certeza, mas que tem uma condição um pouco maior. O Celtic enfrenta o Aberdeen. O Celtic não pode dar mole, porque o time do Rangers continua ali com um jogo a menos, mas a distância não é tão grande. Tá? O Aberdeen, como mandante, tem mais derrotas do que vitórias. Já falamos do Bayern, já falamos do Leverkusen, do Newcastle. Temos o Rangers, que enfrenta aqui o Livingston. Não te aconselho trabalhar com esse tipo de cotação aqui. Tá? É provável vitória, mas esse tipo de cotação não é legal, ok? O Sport enfrenta o Famalicão, desde que seja ao vivo, com o Sport com o time titular e dando sinal, pode ser interessante trabalhar a favor do Sporting por aqui. Lembrando que o Sporting tem uma perseguição ali do Benfica fungando no cangote, então é importante
né? O Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu. O Botafogo perdeu a liderança do campeonato para o Fluminense e, de quebra, empatou com a Portuguesa no último jogo. É bom tomar cuidado porque o Nova Iguaçu venceu o Vasco. Então, toma um pouco de cuidado aqui, mas desde que o Botafogo demonstre interesse, pode ser interessante. Outro jogo em Portugal é o Porto contra o Rio Ave. Aqui a distância para o Sporting é de 5 pontos, mas o Porto vem numa crescente muito grande. É preciso entender que realmente a chavinha do Porto parece ter mudado, tá? O Porto parece ser um time mais agressivo e até mais goleador. Nos últimos jogos, 4, 2, 5 e 3 gols marcados. Tá? Então, se o Rio Ave não se cuidar, pode acabar se complicando. O Rio Ave é um time que costuma marcar com frequência fora de casa, e inclusive contra o Porto aqui, tem alguns gols marcados, mas tem dificuldade para manter vantagem no placar. Contra o Benfica chegou a sair na frente e tomou uma goleada no final. Das equipes que podem se complicar, temos o Fenerbahçe, já comentamos. O Milan enfrenta o Frosinone. O Milan de vez em quando gosta de se complicar fora de casa. Contra o Udinese chegou a tomar um empate, mas fez um gol no final. Contra o Bolonha em casa não conseguiu a vitória. Esteve à frente do placar, se eu não me engano, por 2 vezes ou por 1 vez, mas acabou deixando um empate acontecer. Temos o Aston Villa contra o Sheffield. Apesar de ser um Aston Villa mordido por ter perdido o jogo, fora de casa o Aston Villa não tem um bom índice, tá? Não é um número de vitórias tão alto. Porém, como mandante, o Sheffield só venceu 2. Se o Aston Villa quiser sonhar com alguma coisa, principalmente relacionado à Champions, tem que ganhar do lanterna da competição. Mas eu não coloco a minha mão no fogo não, tá? O Girona, que é o vice-líder, que perdeu a liderança recentemente agora para o Real Madrid, enfrenta a Real Sociedad. Girona a grande sensação do campeonato, mas enfrenta um adversário muito cascudo. E para mim aqui, se o Girona é favorito, ele pode se complicar. E temos clássico em Minas, o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. O último jogo entre eles, o Cruzeiro venceu por 1-0 e todo clássico eu respeito muito. Para mim é um jogo onde o favorito, Galo, pode se complicar por aqui. Nas tendências de jogos para gols, segunda divisão da Alemanha com Schalke e Braunschweig. Schalke vive uma fase terrível, né? Porque como deve muito, caso caia para a terceira divisão, o Schalke vai ter que recomeçar como uma equipe amadora, né? Na 5ª divisão, se eu não me engano, ou até mais baixo. Então é uma situação muito complexa, mas eu acredito que o Schalke tenha, pelo menos tecnicamente, jogadores que o façam sair dessa condição ruim. Vai pegar um Braunschweig que não é um time besta, é um time que está numa fase ruim, mas não é um time bobo. Se a gente pegar os últimos jogos do Braunschweig, principalmente fora de casa, temos vitória contra o Forte em Wiesbaden e contra o antigo líder Holstein Kiel. O São Paulo, que foi eliminado agora recentemente pelo Fortuna Düsseldorf na DFB Pokal, é o líder isolado da competição e vai pegar o vice-líder. Jogos do São Paulo em casa, eu só aconselho trabalhar gols depois do desempate. Jogo 0-0 do São Paulo não é bom jogo para trabalhar gols, tá? O Nuremberg vem numa temporada bem goleadora e vai pegar o lanterna da competição Osnabrück. Pode ser um jogo interessante para gols. Eu não confio em favoritos na segunda divisão da Alemanha, não vou te indicar nada. O Brighton, que tomou um cacete do Luton Town, vai ter que descontar isso em alguém. O problema é que o Crystal Palace também é um time chato, então pode ser um jogo interessante para um ambas marcam aqui, para um 2,5, tá? O PSV pega o Ajax. Me parece uma melhora do Ajax nesses últimos jogos, mas não é o suficiente para brigar por título essa temporada ainda. E pode ser um jogo curioso, né? Porque o Ajax pode complicar a vida do PSV aqui, querer complicar, e acabe dando espaço também. E o jogo da tarde na segunda divisão da Alemanha é o Hertha Berlim, que também foi eliminado na DFB Pokal, contra o Hamburgo. O Hertha Berlim caiu para o Kaiserslautern. Pega o Hamburgo vem de vacilo contra o Karlsruhe dentro de casa e, em busca de uma aproximação contra o São Paulo, vai ter que vencer o Hertha Berlim. O curioso é que a última partida entre eles, que foi bem na abertura do campeonato aqui da Bundesliga, foi meio que umas boas-vindas do Hamburgo pro Hertha. O Hamburgo deu um cacete no Hertha por 3-0. Então o Hertha vai vir mordido. Para mim é um jogo bom para gols também aqui, tá? Nos jogos para correção de preço, temos várias opções. Tem Everton e Tottenham. O Tottenham vem de vitória. O Everton começa a se complicar em relação à tabela, já está bem mais próximo aqui das últimas colocações. O Freiburg enfrenta o Stuttgart, o Mainz pega o Werder Bremen, o Bochum pega o Augsburg e o Colônia pega o Frankfurt. Isso jogos para correção de preço se você é um trader, tá? E os jogos extras dos extras, temos aqui fase final da Copa da Ásia. O Japão pega o Irã, time difícil, hein? O Japão vai ter problema, provavelmente. Empoli Genoa, Udinese e Monza. O Leicester na segunda divisão na Championship contra o Stoke City. O Burnley pega o Fulham. O Burnley continua lá embaixo, continua acumulando derrotas e, pelo visto, caminha a passos largos para voltar para a Championship. Mais um jogo da Copa da Ásia entre Catar e Uzbequistão. O Young Boys enfrenta o Luzênia. Eu tô achando essa odd do Young Boys bem alta, tá? O Young Boys havia perdido o seu jogo, o seu penúltimo jogo,
pro Basel, que é um time chato. Venceu de virada e de goleada por 5-1 o último jogo. E agora pega o Luzern, que tá lá embaixo na tabela de classificação, com uma cotação de 2,20. Não sei, tô achando que pode ter alguma oportunidade aqui. Costa do Marfim e Mali, aqui, se eu não me engano, é semifinal da Copa das Nações Africanas, ou quarta de final. No Gauchão, o Internacional pega o Caxias, é favorito, mas é uma cotação mais alta, então me parece um Caxias que pode querer complicar um pouquinho a vida do Inter, né? A distância entre os dois não é tão grande ainda. Bolonha e Sassuolo, também é uma opção aqui para jogo extra. Bolonha vem motivada depois do empate contra o Inter. E o Grêmio, que pega o Avenida fora de casa, mesma cotação aqui também do Inter, só que aqui o Avenida já tá numa fase bem pior. Muito obrigado pela sua companhia. Juízo, se você chegou até aqui, juízo nesse sábado, tá? Geralmente é o tipo de sábado que os despreparados ficam pelo caminho. Então, juízo. Não seja aquela pessoa desesperada que quer entrar em todos os jogos. Não fica desesperado se naquele jogo a tua metodologia não encaixou ou se você tomou um prejuízo comum. Fica tranquilo. Prejuízo é comum. Jogos não darem oportunidade é extremamente comum. Às vezes você vai passar um sábado inteiro, vai ter uma oportunidade para você fazer, às vezes nenhuma. Paciência. Veja sempre o copo meio cheio, tá? E tente não fazer besteira. Valorize o seu capital. Só você pode fazer isso por você, tá? Um abraço.